Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia pra vocês, graças a Deus. Nossa, onde eu tava, meu Deus, nem as palavras saíam. TPM, normal, tá? Mas o importante é a gente lutar um dia de cada vez, né não? O importante é a gente estar aqui. E hoje, graças a Deus, eu tô melhor. E eu queria mostrar pra vocês uma coisa que chegou pra mim. Eu postei ontem, mas eu queria mostrar. Olha que legal. Esse é um livro, chama-se Comer Intuitivo. É um livro que vai me ajudar a superar a obesidade, a doença obesidade. Ó, Comer Intuitivo, tá? É Evelyn Tribolone. Lembra do Tribolona, né? Aquele anabolizante. Eu tive muito contato com isso, misericórdia. E Alice Resch. Resch, tá? Comer Intuitivo, olha só. Esse é um livro que ensina a gente a voltar a conectar com a nossa origem, com as nossas sensações, com a nossa saciedade, com a nossa vontade, de fato, de fome verdadeira, física. É um livro que ajuda com a obesidade, a doença obesidade. Porque a doença obesidade, ela já judiou muito de mim. Muito. Eu contei pra vocês, né, que eu tive um episódio de anorexia nervosa quando eu tava comendo até as paredes, literal, da geladeira, quando eu tinha 18 anos e eu tinha muita insônia. E aí eu tomei fluoxetina e fiquei um período bem até emagrecer e depois levei a vida normal. Mas eu sempre fiquei nesse sobe e desce de balança infernal. E é muita acusação. E o diabo usa isso, né? E chame de mente, chame de consciência, chame do que você quiser. Porque a gente fica se culpando. A gente come uma tonelada de comida como se não houvesse amanhã. E aí a gente fica se culpando. Por que eu comi? Eu vou engordar. Eu não consigo nem me controlar. A gente acha que a gente é imprestável. E aí o diabo fica, né? Chame de mente, tá? Chame de mente aquela coisa ruim que te acusa, tá bom? Que não é. Mas ele fica, você não dá conta, você é fraca, você é isso. E isso é ruim. Porque muita gente ainda tem isso achando que realmente é fraco. Não, gente, é uma doença, tá? É a obesidade. É óbvio que a ansiedade é uma preocupação, né, com o futuro, e isso aí é uma falta de fé, que a gente já tratou e falou disso, né? E precisamos tratar isso indo para os pés do Senhor, orar a Deus. Mas a obesidade, ela pode e deve ser tratada, e aí esse livro, ó, Comer Intuitivo, vai me ajudar a entender muitas coisas. Por quê? Porque eu tô cansada de paliativo. Eu tô cansada de resolver um problema e ele voltar. Sabe quando você resolve na sua vida? Resolve um problema, ele volta. Resolve um problema, ele volta. Isso é um saco. Isso é horrível. Então eu quero de uma vez por todas sanar, resolver o problema pela raiz. E aí eu descobri, obviamente, estudando, que a gente tem que desparasitar. Ou seja, a gente não tem só verme, a gente tem um monte de coisas, né? Fungos, um monte de coisas dentro da gente. São organismos que vivem nos nossos intestinos e em tudo quanto é lugar, que aqui também é saúde, aqui é informação, aqui é tudo. E a gente tem que desparasitar. E aí eu achei um protocolo chamado Hilda Clark, tá? O protocolo chama da Hilda Clark. Que são tinturas, tá? Tintura de cravo da Índia, 33,33%, absinto, 33,33% e a tintura de Nogueira Santa, 190%, tá? Então esse é um antiparasitário que a gente faz uso por 60 dias, porque também a gente tem que tirar os parasitas literal da nossa coisa. E a gente tem que fazer suplementação. Então, ó, suplementação de ferro, no caso eu tenho que fazer porque tem coisa.
suplementação de B12, tá? O que acontece? Suplementação de coenzima Q10, de ômega 3, né? Suplementos. O que acontece? Magnésio. A gente, depois dos 40 anos, a gente já perdeu muita vitamina, a gente já precisa repor muita vitamina no nosso organismo, mas a gente não se toca. E aí a gente fala assim, ah, eu me amo. E aí você passa um batom maravilhoso, uma maquiagem maravilhosa, põe uma roupa da hora, mas por dentro você tá um caco. Por dentro você tá um lixão. Por quê? Porque você não se cuida de... A gente tem que se cuidar de dentro pra fora. A saúde, ela tem que sair pra fora, entendeu? Quando eu, né, fui ao fundo do poço, no porão do fundo do poço, eu tomei uma decisão na minha vida que eu ia tratar por dentro. Primeiro eu ia tratar por dentro, né, sarar por dentro, toda a dor, todo o caos, e depois eu ia tratar por fora. Eu quis fazer isso, então eu fui cuidar do meu espiritual, e aí eu descobri que o meu vazio, que é aquele profundo, só seria sarado com Cristo, e aí eu tratei. E aí eu descobri que o meu emocional precisava de terapia, porque eu estava em depressão, e depressão não é falta de Deus, e aí eu tratei com terapia, psicólogo, né, passei 1 ano por terapia. E aí eu fui descobrindo as coisas internas e tratando. E agora, há um pouco tempo, eu descobri que eu tava com anemia. Comecei a fazer ferro intravenoso, fiz 5 injeções de ferro, agora tem mais 5 que eu vou fazer. Mais 5 injeções de ferro para poder tratar a anemia. E eu descobri que eu tava sem vitamina, então suplementação de vitamina e obviamente a desparasitação, porque precisa da gente eliminar tudo isso para poder emagrecer. Para poder emagrecer, você precisa desparasitar, organizar sua suplementação de vitaminas e, obviamente, tratar a sua mente, porque o seu comer exagerado não vem da sua boca, do seu intestino, do seu organismo, vem daqui. Então a gente precisa tratar aqui. E para tratar aqui, eu comprei esse livro que eu pesquisei muito. Chama-se Comer Intuitivo, tá? Então faz muito tempo que eu venho querendo me tratar, né? Já buscando a cura da obesidade. E eu não sabia que eu tinha obesidade, né? A doença. Mas eu sabia que eu precisava tratar de dentro pra fora. Então eu fui buscando ajuda, de como emagrecer, blá 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 blá, e a gente foi chegando nesse ponto de dieta. Até que eu falei, cara, eu não aguento mais, eu não quero mais fazer uma dieta e voltar pro mesmo peso, eu preciso sarar isso. Até que Deus me mandou buscar sabedoria. E finalmente eu descobri que eu tinha a doença obesidade. E a gente que é gordinho, que engorda, encolhe e emagrece, que nem sacola, né? Estufa, incha e volta. Nós não sabemos que nós passamos pela doença obesidade. Nós não sabemos que de verdade nós temos às vezes até algum distúrbio alimentar, algum transtorno alimentar. Então procura saber se por acaso o fato de você não conseguir ficar frustrado, né? Ou ser obeso mesmo, não é porque você tem algum distúrbio, alguma coisa que te impede. E você precisa tratar a causa. E a causa é aqui, ó. É a mente gorda, né? Literal. Então, esse comer intuitivo vai te ajudar. Lembrando que você tem que desparasitar, suplementar vitamina. E aí descobrir como tratar essa sua mente que só pensa em comida e destrói você porque não consegue, né, sarar as dores, né? Ou as alegrias, seja o que for, né? Tudo que é emocional desconta na comida. Então eu quero cura, eu não quero ficar na superfície, eu quero que essa saúde, ela saia pra fora. Eu quero estar bem tratada por dentro, eu quero que o meu emocional esteja tão bom que ele saia pra fora. A minha vida espiritual esteja tão bacana, tão boa, eu com Deus, ok, que ele saia pra fora. A gente tem que parar de tratar só o superficial. A gente tem que parar de achar que uma pessoa bem vestida, bonitinha, fortinha, ela tá tudo ok.
por dentro tá um lixo, gente. Muitas vezes as pessoas, elas estão com máscaras sociais. Elas estão muito bem tratadas, muito bem cuidadas, mas o emocional tá uma porcaria, o espiritual às vezes nem existe. E fisicamente por dentro, essa pessoa tá mais contaminada do que nunca. E sem energia nenhuma, às vezes não tem nem vitamina no organismo. Então o que a gente tem que fazer? Começar a tratar causas. Parar de olhar só para a superfície. Ninguém vai postar no Instagram que tá ruim. As pessoas só postam a beleza, só posta quando tá viajando, só posta. É óbvio que as pessoas merecem, tá? Não vai ficar com invejinha de quem tem um bom relacionamento, de quem viaja, de quem tem bens materiais, não. Porque todos nós temos a capacidade de ter essas coisas, né? Trabalhando, uma hora a gente consegue, conquista, tá? Põe seu foco, junta teu dinheiro e vai para cima. Agora, muitas das pessoas que só aparentam o tempo todo, muitas vezes elas nem são de fato. Então a gente não tem que ficar preocupado com quem é ou com quem deixa de ser, e sim fazer com que nós sejamos, sabe? Não é tão bom quando a saúde ela é tão boa, emocional, que ela sai pra fora, a alegria sai pra fora. O espiritual é tão bom que essa pessoa vive cheia da unção, sabe? Assim, você sente Deus andando com a pessoa. Não é tão bom quando você tá tão bem dentro de si que aquilo emana assim, ó. É uma energia que emana, sabe? Mesmo que você não esteja com a melhor roupa no momento, com a maquiagem mais fantástica, mas aquilo emana de você, entendeu? Coisa boa que tá dentro sai pra fora. É tão bom dentro que sai assim, ó, entendeu? E é isso que eu quero tratar as causas. Eu não quero mais ficar remediando nada, sabe? Eu quero que tudo que seja tratado na minha vida seja definitivo. Eu quero um tratamento de fato definitivo. Eu não quero ficar passando reboco em cima, né? Aquela maquiagem reboco, que você só fica, reboca aqui, aí cai um pedaço, aí você reboca. Cai outro, aí você fica rebocando. Não, eu cansei de maquiagem. Primeiro que eu nem gosto. Eu descobri, eu fiz um curso de maquiagem com o Biel Aguiar, e aliás ele é maravilhoso, tá? Ele é maravilhoso. Mas eu já sabia que eu não gostava de maquiagem. Eu nunca gostei daquela base. Por quê? Porque a minha pele sempre foi oleosa. Eu sempre tive problema com espinha. Na adolescência eu tinha muita espinha. Então eu nunca gostei de pastar o rosto, sabe, com base. Ah, passa fininho, mas tampava os poros. Qualquer pozinho, na época não tinha base, mas qualquer pozinho que eu passava enchia mais de espinha. E por isso eu nunca gostei. E aí, quando eu fui fazer o curso de maquiagem, tudo, eu descobri como fazer e tarará, tururu. Por quê? Porque eu queria me dar de presente algo. Eu queria simplesmente provar que eu podia fazer, sabe? Ah, eu fiz o curso de maquiagem, eu não gosto de maquiagem. Eu não gosto. Mas eu queria provar pra mim que eu podia fazer. Eu comprei com o meu dinheiro, eu gastei algo pra mim, eu fiz algo pra mim. Era o que eu precisava no momento, fazer algo por mim. E eu fiz, só que eu não gosto de maquiagem. Eu não gosto de maquiagem. É de mim, é da minha natureza. Assim, um evento, uma coisa ou outra, né? De vez em quando, nunca. Tudo bem, né? A gente se maqueia, a gente se coisa. Mas no dia a dia, eu não gosto. Aí eu resolvi o quê? Tratar a pele, mas eu adquiri uma bela alergia e não deu, eu tive que dar os produtos que eu tinha aqui. Você tem que passar por novos produtos e a gente fará isso depois. Mas aí eu descobri que melhor do que tratar a pele é tratar o intestino, é tratar por dentro, é repor vitamina, é cuidar da saúde interna. Então antes de tratar tudo por fora, eu vou tratar tudo por dentro e até sarar a doença. Então, a gente tem que pensar que os nossos problemas, eles têm causas. Tem a superfície do problema e tem o profundo do problema. Será que não está na hora da gente tratar o profundo? Eliminar o profundo para que o que saia para fora seja só bênção, seja só beleza de fato? Para e pensa nisso. Ó, hoje a gente vai ler primeiro a Reis 5, tá?
E eu tô passando pra vocês porque eu já sofri muito com essa doença, a obesidade. Eu não quero mais que ninguém sofra. Se eu puder contar pra todo mundo, eu vou contar pra todo mundo. Qualquer coisa que der certo pra mim, eu vou contar para as pessoas. Assim como o que dá certo pro nosso vazio do coração é Jesus, tá? É só Jesus. Vazio do coração, esse vazio que você idolatra relacionamento, idolatra homem, aceita migalha, esse vazio que você fica tentando se preencher com álcool, com droga, com cigarro, com jogos, esse vazio que você fica desesperado por ter uma amizade, qualquer pessoa que te dê uma migalhinha de afeto, de carinho, isso aí só é tratado com Jesus. Isso aí só Jesus dá jeito, entendeu? Esse vazio que você conversa com todo mundo, tá rodeado, tem 1 milhão de amigos, mas na hora que você chega na sua casa é só dor e angústia, que ninguém te entende, isso aí é só Jesus. Só Jesus dá conta, viu? Ó, 1 Reis 5, tá? A gente vai ler. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor tem sido bom comigo e o Senhor foi bom comigo o tempo todo. Em toda a minha vida o Senhor foi bom e transformou tudo de ruim em bênção, Senhor. Porque tudo aquilo que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem, porque o Senhor faz, transforma, Senhor. Transforma o que é mal em bênção, em lição e aprendizado. Obrigada, Jesus, obrigada, eu te amo, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pela paz que excede todo entendimento e nos ajuda, Senhor, a ficar firmados em Ti, sempre a nossa rocha. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler 1 Reis 5, tá? Então vamos lá. Aqui tem uma breve explicação que fala assim: a construção do templo de Jerusalém, que levou 7 anos, foi a maior obra do rei Salomão. O templo tomaria o lugar da tenda da presença de Deus, ou seja, aquele tabernáculo primeiro que foi feito por Moisés, que tinha sido construída por Moisés depois que os israelitas chegaram ao pé do Monte Sinai. No templo, o Senhor habitaria com o seu povo e seria adorado por eles. O templo passou a ser o sinal visível da aliança entre Deus e o povo de Israel, tá? Aí começa assim, ó. 1 Reis 5:1. Irão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar de seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou a Irão a seguinte mensagem: você não sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor? Por isso ele nunca pôde construir o templo dedicado ao Senhor seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos seus inimigos. Ou seja, ainda existem muitos inimigos naquela terra rodeando. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Então ele fez acordos de paz com o pessoal. Primeiro, lembra, ele casou com a egípcia, um acordo de paz com o Egito. Agora, com esse Irão, ele vai fazer um acordo casando com uma das princesas, né, lá. E o que acontece? O problema do Salomão vai ser exatamente esse. Ele vai casar e construir acordos de paz. Por quê? Porque ele é um homem inteligente. Eu tenho tal coisa para te fornecer, você tem tal coisa, nós podemos fazer um acordo e essa coisa ser negociada entre nós. Porém, ele vai acabar depois se rendendo aos deuses dessas meninas. Por quê? Quando uma princesa era dada em casamento, ia os servos que rodeavam ela, ia a idolatria dela, quem ela adorava, e um sacerdote que fazia a adoração por ela, prestava as adorações, ia junto. Então ia o sacerdote dela, ia os ídolos dela, e ia os serviçais dela, junto com ela, para o palácio do cara que ia casar com ela.
E essas mulheres vão trazer os seus ídolos e os seus sacerdotes que prestam reverência a esses ídolos para o palácio do Salomão. Então, na casa do Salomão vai ter 300 ídolos, essas mulheres adorando ídolos, e ele vai se prestar a esses ídolos também. Isso vai ser o mal de Salomão, porque ele procura a paz, mas ele não entende que às vezes a guerra nos traz paz. Às vezes nós não podemos ir contra os nossos princípios para ter paz. Por exemplo, o meu filho, vamos supor, o meu filho é homossexual. Ok, meu filho é homossexual. Eu amo meu filho, certo? Certo. Eu não vou maltratar o meu filho, certo? Certo, eu não vou maltratar o meu filho. Ele é meu filho. Mas eu vou de acordo com as práticas dele? Eu vou deixar ele fazer a prática dele na minha casa? Não. Entendeu? A prática dele, ao meu ver, está errada. A prática sexual. Ao meu ver e ao ver do meu Deus. Lembrando que nós estamos colocando Bíblia. A prática homossexual na Bíblia, ela é condenada, abominada, mas não o homossexual. Então eu vou tratar mal meu filho? Não. Claro que não, ele é meu filho. Eu vou deixar de amar meu filho, de dar guarida para ele? Não. Eu só não vou deixar com que ele transe na minha casa. Isso serve para homossexual e heterossexual. Até porque a gente tem que estabelecer limites, tá? Então eu não vou deixar com que a prática dele contamine o meu ambiente. Ah, tá contaminando. Se fizer o heterossexual também fazendo prática sexual na casa dos pais, tá errado do mesmo jeito. Tá contaminando o ambiente do mesmo jeito. Porque o ambiente de paternidade, a não ser que sejam casados, porque o ambiente de paternidade é para ser respeitado. Entendeu? A casa dos pais é para ser respeitado. Ah, mas eu sou casado, sou heterossexual e aí eu venho com meu esposo ou minha esposa. Beleza, é diferente. Ah, eu sou casada e sou homossexual. Não. Por quê? Porque você vai fazer uma prática que a Bíblia abomina em casa. Não vai rolar. Vocês podem ficar? Pode ficar, cada um dorme num lado. Ok. Vai praticar? Não vai praticar aqui em casa. Entende como é uma coisa você amar o teu filho, você respeitar o teu filho ou você aceitar a prática dele dentro da tua casa? É diferente. Você tá excluindo teu filho? Não. Você tá excluindo o cara que tá com o teu filho? Não. Mas você não tá querendo a prática ali. Por quê? Porque ele sabe que é errado, provavelmente você contou pra ele e acabou. Você vai negar abrigo pro teu filho? Não. Você vai negar abrigo pro marido do teu filho? Não. Mas você não vai deixar com que o rally rola aconteça ali. Aí é falta de respeito, aí não. Entendeu? É diferente de amar pessoas e aceitar o pecado da pessoa, tá? Então, eu não posso me dobrar diante de um pecado porque é normal, porque todo mundo aceita, porque lá, lelé. Mas eu também não posso ferir pessoas por causa do pecado delas. Se fosse assim, Jesus não tinha amado as prostitutas, Jesus não tinha amado os ladrões, Jesus não tinha amado os assassinos. Mas o que ele fala? Vai, não peques mais. Para andar comigo, não vai rolar fazer o pecado, tá? Então é importante que a gente não faça acordos de paz para ter paz com o pecado. Meu filho, eu te amo, te amo. Dentro da minha casa, você não vai fazer nenhuma prática homossexual. Eu amo você, seus colegas podem vir aqui, mas aqui você não vai transar na minha casa, filho. Não vai rolar. Mas eu continuo amando você e continuo te dizendo que é certo. Agora, a sua escolha, a não ser que você já seja adulto,
Aí é a tua escolha. Entende? Uma coisa é o adulto escolher a vida dele. O adulto pode fazer o que ele quiser. Porém, eu vou te deixar ciente do que eu penso. Mas eu não vou excluir. Eu vou excluir meu filho porque... eu vou excluir... Nossa, eu vou jogar meu filho porque meu filho é homossexual. Você tá doido? Você tá louco? É teu filho. Você pode não aceitar a prática dele. Dentro da sua casa, no ambiente, nos seus olhos, você pode não aceitar a prática dele. E falar pra ele a verdade. Agora, excluir, humilhar, jogar fora, né? Claro que não. Entende? Então há uma diferença entre eu aceito o teu pecado ou eu amo você, eu te ponho a par do teu pecado e eu não aceito o teu pecado na minha casa, fazendo a prática do pecado, tá? Mas você, pecador, eu amo você. Foi isso que Jesus fez. Jesus não deixou de amar uma pessoa porque ela era pecadora. Porém, ele não conviveu com pecados. Eu tô aceitando. Pode aqui, numa boa, fazer aqui na minha frente. Tá tudo certo, ó. Tá? É diferente. Aí, o que o Salomão vai fazer? O Salomão vai casar com essas mulheres e vai chegar um dado momento que ele vai adorar essas imagens, esses ídolos. Vai se vender. Tá errado. Esse acordo que ele poderia fazer, poderia ser sem casar com essas esposas. Né? Ele é igual o Davi, cheio de fogo. Tudo bem, mas não precisava adorar as imagens. Podia não ter aceitado na casa dele, podia ter colocado em outro lugar, podia ter feito outros tipos de acordo. Ou então, mesmo que ele colocasse lá, ele não adorasse, enfim. Mas ele vai fazer, tá? Então, ó. Aí ele fala, mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigos de ataque. Deus prometeu o seguinte a Davi, meu pai. O seu filho, que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o meu Senhor. Por isso, mande cortar cedros do Líbano, Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus e eu pagarei todos os seus operários o quanto você quiser. Olha só, aqui os operários que trabalhariam, que saberiam fazer essas coisas, já que o povo de Israel não sabia, seriam pagos. E os operários de Israel são servos. Esse trabalho forçado é um tipo de trabalho assim. Como eles amam o rei e eles estão sob uma jurisdição de rei, eles fazem trabalho, mas eles não são tratados como escravos. Tipo assim, eles podem ficar 1 mês lá trabalhando e 2 meses em casa. Eles não trabalham na base de chicote, mas eles trabalham porque amam o rei e vivem naquele reinado, tá? Então eu presto serviço ao rei porque eu amo o rei e vivo nesse reinado, mas eu não sou escravo de chicote, de bater no meu lombo, tá? Eu estou trabalhando porque eu estou aqui nessa comunidade, é assim, tá? Trabalho forçado lá é assim. Então, ó, e Deus só avisou, vocês não querem ter rei? Então é isso que vocês vão fazer, e tem que pagar imposto. Então, ele fala aqui, ó. Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus. E eu pagarei aos seus operários e quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo, não há quem saiba cortar árvores tão bem quanto a gente da cidade de Sidom. Ou seja, ele tá casando com uma princesa lá. Ele tá falando que a galera sabe, realmente a galera sabia, o pessoal do Israel não sabe, e ele vai pagar esses operários, tá? E é um acordo, né? Aí, ó, quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Irão ficou muito contente disso. Louvado seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como rei daquela nação. Os reis não queriam lutar, não, gente. Israel tinha um exército, tinha Deus, o negócio era difícil, eles preferiam acordo mesmo.
Depois mandou dizer a Salomão o seguinte: recebi a sua mensagem e vou atender seu pedido, vou providenciar os cedros e os pinheiros. Os meus operários levarão as toras do alto dos montes do Líbano até o mar e farão jangadas para elas, com elas. Depois os levarão beirando ao litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão contas delas. E eu gostaria que você fornecesse alimentação para os meus operários, já que é um acordo, né? Então fornece uma alimentação. E assim Irão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu. E cada ano Salomão forneceu a Irão 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite puro para alimentar os homens dele. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Irão e Salomão. E eles fizeram um acordo entre si. Aqui não conta que ele pegou uma rainha dela, uma princesa, mas ele pegou, tá? O rei Salomão convocou em todo Israel um grupo de 30.000 trabalhadores forçados. Lembrando que esse forçado não é escravo de chicote, mas é porque é servo ali do rei e mora naquela comunidade. E pôs Adonirão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos de 10.000. Cada grupo passava 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Tranquilo, né? 2 meses eu fico em casa, 1 mês eu trabalho forçado. A história de madeira era de dar gosto. Salomão também mandou a região montanhosa 80.000 homens a fim de cortar pedras e 70.000 homens a fim de carregá-las. Essas pedras, que hoje é mármore, né? É mármore, hoje é estourado. Pá, estoura o mármore, sai, mas é cortado. Era cortado. Imagina como é que cortava mármore, só Jesus na causa. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortavam grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Irão e alguns homens da cidade de Biblos prepararam as pedras e as madeiras para a construção do templo. Essas pedras não é para chão, essas pedras é para a construção das paredes. Essas pedras existem até hoje em Jerusalém. Tem um pedaço da construção do templo antigo que foi destruído, né? Foi derrubado, e tem um montão de pedras lá que são do antigo templo, tá? Estão lá e são pedras assim, tipo, como que a pessoa carregava pedra que era mais de 1 tonelada, assim, uma pedra gigantesca, pedras gigantescas, né? Como que esse povo dava conta de carregar essas pedras? Não dá nem para entender, né? Meu Deus, o sistema era bruto. Então, ó, aqui acaba o texto, tá? A gente acabou esse texto e é importante a gente alertar os acordos que Salomão fez procurando paz. A verdadeira paz, ela é essa aqui, ó. Em Filipenses, cadê? Aqui, em Filipenses 4, 7, mas eu vou ler um pedacinho aqui, ó. Vou ler aqui, Filipenses 4, 4, fala assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. O que é essa alegria? Essa alegria não é essa alegria momentânea da cachaça, das drogas, dos ambientes. Não é uma alegria falsa, não é uma alegria passageira. É uma alegria no espírito. É a certeza de que a gente tem a vida eterna. É a certeza de que Cristo está com a gente. É a certeza de que o Espírito Santo mora em nós, tá? É uma alegria verdadeira e permanente, tá? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que mesmo que tudo der errado momentaneamente, porque é passageiro, no fim, o fim será maravilhoso, porque Deus já preparou esse fim para mim, os planos dele. Esse meu fim está nos planos do Senhor, tá? Então é essa alegria.
Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. É Filipenses 4, tá? Filipenses 4:4. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido, gratidão por tudo aquilo que Deus já deu, a vida em si, tá? Mas peçam a Deus, ó, em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. Às vezes a gente fica na dúvida, será que eu vou pedir? Será que eu não tô pedinte? Não, peça, Deus quer que você fale. Deus quer que você verbalize o que precisa. Deus quer que você verbalize como se sentiu no dia, a respeito de tudo, a respeito das pessoas, a respeito do que você está fazendo. Ele quer saber seus planos. Senhor, hoje eu vou fazer tal coisa. Senhor, me ajuda? Senhor, hoje eu vou para tal lugar. Por exemplo, eu peço para Deus quando eu vou viajar, e amanhã eu vou viajar, tá? Amanhã eu vou para Ilha. Eu peço para Deus para Ele reservar vaga no ônibus para mim sentar, lugar para mim poder descansar. Eu peço para Deus, às vezes, reservar alguma comida, alguma coisa. Eu peço para Deus falar com alguma pessoa quando eu quero alguma coisa de alguém. Às vezes eu peço para Deus e falar antes. Então, a gente precisa fazer pequenas orações e ver esses pequenos milagres sendo acrescentados na nossa vida, para que nós tenhamos a nossa fé acrescentada, inchada, multiplicada, tá? É um exercício de fé. Então, ó, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração, sentimentos e emoções, e a mente, pensamentos de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Ou seja, estamos sendo um só com Cristo Jesus, estamos sentados no trono dele com ele, tá? A Bíblia diz que nós estamos sentados no trono dele com ele. Então nós estamos unidos no Espírito Santo, o Espírito Santo está aqui, morando em nós. É por isso que ele quer limpar a casa, para que ele more numa casa limpa. É por isso que o Espírito Santo, que Deus não aceita que nós fiquemos, nós vamos para ele todo cheio de caca e pecado, mas ele não aceita que nós ficamos com pecado, porque ele está limpando esta casa, que é o nosso corpo, espírito, alma, tudo junto, para que ele habite em nós, para que ele habite aqui, ó, na nossa mente, para que ele habite aqui, ó, no nosso coração, em cada célula do nosso corpo, tá? Então, é isso que Deus faz. Ele nos dá uma paz que ninguém consegue entender. Tipo assim, enquanto tá todo mundo desesperado, por que você tá tranquilo? É porque a certeza de que Deus já está trabalhando para o nosso bem. A certeza de que Deus já está trabalhando no futuro. Ainda que eu não veja. Eu sei que Ele está lá. Eu sei que eu sei, é uma certeza íntima, profunda, completa, de que eu sei que Deus está trabalhando para que o meu futuro seja maravilhoso, tá bom? Deus abençoa vocês, fica com essa palavra, é Filipenses 4, a partir do 4 até o 7, tá? E a paz que deu de Deus é o 7, e a paz de Deus que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. O que a gente deve buscar, na verdade, é essa paz, tá? Não aceitando o pecado, né? Fazendo acordo com o pecado para ter uma paz momentânea que não vai durar, tá? Porque a paz que dura é essa, que excede todo o entendimento, tá? Então que nós possamos tratar as causas, não a superfície apenas, tá bom? Deus abençoe vocês, bom dia, até amanhã.